Eu descobri que meus pais venderam meu carro quando cheguei do trabalho e a garagem estava vazia. Não havia bilhete. Não havia explicação. Não havia pedido de desculpas. Só meu pai sentado no sofá, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Onde está meu carro? Perguntei. Ele nem olhou para mim quando respondeu. A família precisava mais dele do que você. Foi assim que eu entendi que para eles eu nunca fui filha. Eu era o fundo de emergência. E naquele dia eu parei de ser. Eu descobri que meus pais venderam meu carro quando cheguei do trabalho e a garagem estava vazia. Não havia bilhete. Não havia mensagem. Não havia ligação perdida. Só o espaço limpo onde meu carro costumava ficar, como se ele nunca tivesse existido. Por alguns segundos eu realmente achei que tivesse estacionado na rua e esquecido. Meu cérebro tentou me proteger. Tentou encontrar uma explicação menos absurda. Mas eu sempre estacionava na mesma vaga. Sempre. Entrei em casa devagar com aquela sensação estranha de que algo estava fora do lugar, e não era só o carro. Meu pai estava sentado no sofá, assistindo televisão. Volume alto. Jogo passando. Vida normal. Pai, onde está meu carro? Ele não me olhou imediatamente. Fez questão de terminar o lance na TV antes de responder. Vendemos. Eu ri. Foi automático. Um riso curto, incrédulo. Como assim vendemos? Minha mãe apareceu na porta da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Apareceu uma boa proposta, filha. Filha. Engraçado como essa palavra podia soar tão vazia dependendo do contexto. Vocês venderam o meu carro? Meu pai suspirou como se eu estivesse sendo difícil. A família precisava. Foi ali que algo dentro de mim começou a rachar. Mas para entender por que aquela frase doeu mais do que a venda em si, você precisa entender quem eu sempre fui naquela casa. Meu nome é Laura. Tenho 19 anos. Sou a filha mais velha, a responsável, a compreensiva, a que não dá trabalho. Essa última sempre foi dita como elogio. A Laura sempre foi tão madura, minha mãe dizia para as vizinhas. Nunca precisei me preocupar com ela, meu pai completava. Eu ouvi aquilo com orgulho. Achava que significava amor. Demorei anos para perceber que naquela casa, maturidade era sinônimo de autossuficiência emocional. Se eu resolvia meus próprios problemas, eles não precisavam se envolver. Se eu não reclamava, não exigia energia. Se eu não pedia, não custava dinheiro. Camila, minha irmã, é 2 anos mais nova. E sempre foi o oposto. Ela nasceu chorando alto. Cresceu exigindo alto. Viveu sentindo alto. Quando criança, se queria um brinquedo, chorava até conseguir. Se tirava nota baixa, a culpa era do professor. Se brigava com uma amiga, a casa inteira precisava parar para ouvir o drama completo. E meus pais ouviam. Sempre ouviam. Eu não lembro de uma única vez em que Camila tenha ouvido a palavra, não sem que viesse acompanhada de uma negociação. Já comigo era diferente. Quando eu tinha 14 anos e quis fazer intercâmbio de férias, ouvi: não temos condições para isso agora. Quando Camila fez 14 e quis fazer um curso de verão em outra cidade, meus pais parcelaram em 10 vezes. Eu não questionei. Nunca questionei. Convenci a mim mesma de que era questão de momento. Sempre era questão de momento. Aos 16 comecei a trabalhar meio período em uma cafeteria perto da escola. Não porque meus pais pediram, mas porque eu queria meu próprio dinheiro. Queria comprar minhas roupas sem ouvir que estavam caras. Queria sair com amigos sem precisar justificar cada centavo. Economizei durante 3 anos. Cada gorjeta. Cada hora extra. Cada sábado que eu poderia ter passado descansando, mas estava servindo cappuccino para desconhecidos. O carro não era luxuoso. Era usado. Pequeno. Simples. Mas era meu. Lembro do dia em que comprei. Meu pai foi comigo buscar. Ele parecia orgulhoso. Viu como é bom ser responsável? Disse, batendo no teto do carro. Eu sorri. Naquele momento achei que finalmente estava sendo vista. Mas a verdade é que ser responsável só era conveniente enquanto eu continuasse disponível. A viagem começou como um comentário casual de Camila durante o jantar. Todas as meninas da minha sala vão fazer a viagem de formatura para a Europa. Minha mãe imediatamente se interessou. Europa? Que chique! Meu pai perguntou o valor. Camila respondeu como se estivesse falando do preço de um lanche. Era um número absurdo. Eu lembro de ter parado de mastigar. É a experiência da vida, Camila continuou. Todo mundo já pagou a primeira parcela. Todo mundo. Essa palavra sempre vinha carregada de urgência. Minha mãe olhou para meu pai. Meu pai fez aquela expressão de cálculo mental. Eu permaneci em silêncio. Já sabia como essas conversas funcionavam. Primeiro vinha a empolgação. Depois a preocupação financeira.
E por fim, uma solução improvisada. 2 dias depois, minha mãe entrou no meu quarto. Ela bateu na porta, o que já era um sinal de que algo seria pedido. Laura, você sabe como essa viagem é importante para sua irmã. Eu continuei sentada na cama, esperando. Pensamos que talvez você pudesse ajudar um pouco. Ali estava. O pouco que nunca era pouco. Eu pago minha faculdade e minhas coisas, ajudo quando posso, comecei. E nós reconhecemos isso, ela interrompeu. Mas família se ajuda. Família se ajuda. Eu queria perguntar quando foi a última vez que a família me ajudou em algo que eu queria. Mas eu não perguntei. Eu não tenho esse valor disponível, respondi. Era verdade. Eu tinha economias, mas eram minhas reservas. Para emergência. Para talvez sair de casa um dia. Minha mãe suspirou. Você sempre foi tão compreensiva. A frase veio carregada de culpa. Eu quase cedi. Quase disse que veria o que podia fazer. Mas algo em mim estava cansado. E dessa vez não. Ela saiu do quarto claramente desapontada. Naquela noite ouvi discussão abafada no quarto deles. No dia seguinte, silêncio. Camila parou de falar comigo por 2 dias. Depois voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eu achei que o assunto tinha morrido ali. Estava errada. Na semana seguinte, cheguei do trabalho e a garagem estava vazia. Voltei para o presente. Para meu pai no sofá. Para minha mãe na cozinha. Para a frase que ecoava na minha cabeça. A família precisava. Precisava de quê? Perguntei finalmente. Meu pai desligou a televisão. Não começa, Laura. Começar o quê? Minha mãe tomou a frente. Nós ajudamos a pagar seu carro também. Uma pequena parte. Que eu já tinha devolvido em despesas da casa ao longo dos meses. Vocês venderam algo que eu comprei. Meu pai ficou de pé. Você mora aqui. Tudo que está sob esse teto é compartilhado. Compartilhado. Eu senti algo diferente da tristeza. Não era choro. Era clareza. Meu esforço era compartilhado. Mas as decisões não. Meu sacrifício era coletivo. Mas os benefícios tinham nome, Camila. Ela apareceu na escada naquele momento. Já vendeu? Perguntou animada. Meu estômago virou. Meu pai confirmou com um gesto de cabeça. Ela sorriu. Ai, que alívio. Eu estava morrendo de medo de perder a vaga. Vaga. Como se fosse um show. Como se fosse uma bolsa conquistada. Ela me olhou. Obrigada, irmã. Você é a melhor. Eu não respondi. Subi para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. E pela primeira vez na vida, não chorei. Porque chorar implicava dor. E o que eu estava sentindo era outra coisa. Era entendimento. Eu não era prioridade. Eu era recurso. Eu era a filha que não dava trabalho. E talvez esse sempre tenha sido o problema. Naquela noite, enquanto ouvia minha irmã rindo no telefone com as amigas sobre a viagem para a Europa, eu peguei meu celular e pesquisei quartos para alugar perto da universidade. Não foi um impulso dramático. Foi uma decisão silenciosa. Se tudo sob aquele teto era compartilhado, então eu precisava de outro teto. E foi ali que algo mudou. Não na casa, não na família, mas em mim. Eu sempre fui a filha compreensiva. Mas pela primeira vez eu estava cansada de entender. E pela primeira vez comecei a planejar. Na manhã seguinte à venda do meu carro, a casa estava estranhamente normal. Minha mãe preparava café como sempre. Meu pai lia notícias no celular. Camila falava animadamente sobre roteiro de viagem, malas, compras no exterior. Ninguém mencionou o carro. Ninguém mencionou a discussão. Era como se o que tinham feito fosse completamente justificável. Como se a única coisa desproporcional ali fosse o meu silêncio. Eu sentei à mesa. Bom dia, minha mãe disse, em um tom leve demais. Bom dia. Meu pai não levantou os olhos. Camila me olhou por cima da xícara. Eu vou ver umas roupas hoje à tarde. Você poderia me levar no shopping? O pedido foi tão automático que por um segundo achei que fosse ironia. Eu a encarei. Eu não tenho mais carro. Silêncio. Foi sutil. Pequeno. Mas pela primeira vez, o desconforto não era meu. Minha mãe limpou a garganta. Seu pai pode levar. Camila revirou os olhos. Mas ele demora demais. Meu pai suspirou. E depois vemos isso. Depois vemos. Era sempre assim. Resolveriam. Sempre resolviam. Menos quando o assunto era algo meu. Eu terminei o café e fui para o quarto. Fechei a porta. Sentei na cama. Peguei meu celular e abri novamente os anúncios de quartos. Na noite anterior eu tinha pesquisado por impulso. Agora eu estava pesquisando por estratégia. Eu não podia sair apenas com raiva. Precisava sair com segurança. Abri minha planilha de finanças. Eu tinha cerca de 6 meses de reserva se vivesse com cuidado extremo.
talvez mais se conseguisse aumentar as horas no trabalho. Sem carro, eu economizaria combustível, manutenção, seguro. Ironia cruel, a decisão deles tornava minha saída financeiramente mais viável. Passei os próximos dias observando a casa com um olhar diferente. Não como filha, mas como alguém prestes a ir embora. Notei como minha mãe deixava as contas organizadas na mesa da cozinha. Como meu pai sempre reclamava do valor da energia. Como Camila nunca lavava a própria xícara. Eu fazia muitas coisas que ninguém percebia. Organizava documentos quando minha mãe se perdia. Pagava boletos online quando meu pai esquecia. Buscava Camila na escola quando ela não queria ir de ônibus. Eu era a engrenagem silenciosa. E engrenagens só são notadas quando param. Na quarta-feira, marquei visita em um apartamento compartilhado próximo à universidade. Saí de casa dizendo que iria estudar na biblioteca. O prédio era antigo. Corredores estreitos. Pintura descascando. Mas quando a garota que morava lá abriu a porta, ela sorriu. Você é a Laura? Entra. O apartamento era pequeno. 2 quartos já ocupados. O terceiro era o disponível. Cama simples. Guarda-roupa antigo. Uma mesa perto da janela. A janela dava para um muro. Mas tinha chave. Eu toquei na maçaneta. Chave própria. Aquela sensação foi maior do que eu esperava. O aluguel inclui água e internet, ela explicou. A gente divide a energia. Eu fiz perguntas práticas. Mas por dentro algo já tinha decidido. Voltei para casa com a mente organizada. Se eu fechasse ali, precisaria de depósito e primeiro mês. Eu tinha. Naquela noite, enquanto Camila experimentava roupas novas na sala compradas, porque precisava estar apresentável na Europa, eu sentei no meu quarto e comecei a separar mentalmente o que era meu. Roupas, notebook, livros, documentos, coisas que eu paguei, coisas que não poderiam argumentar que eram compartilhadas. No dia seguinte, minha mãe entrou no meu quarto novamente. Você está estranha. Como assim? Quietinha demais. Eu quase ri. Quietinha demais. Passei a vida sendo quieta. Mas agora isso era problema. Só estou cansada. Ela hesitou. Você sabe que não fizemos por mal. Eu a encarei. Vocês me perguntaram? Ela desviou o olhar. Às vezes decisões precisam ser tomadas rápido. Rápido o suficiente para não me incluir? Ela ficou em silêncio. E naquele silêncio eu vi algo que nunca tinha notado antes. Não era arrependimento. Era conveniência. Era mais fácil lidar com minha decepção do que com a frustração da Camila. Eu era previsível. Eu me adaptava. Camila explodia. E meus pais sempre escolheram a explosão que podiam apagar rapidamente, em vez do fogo lento que queimava por dentro. 2 dias depois, assinei o contrato do quarto. Quando coloquei meu nome no papel, minha mão tremia. Não de medo. De mudança. Eu não contei para ninguém. Comecei a empacotar discretamente. Uma caixa por vez. Livros primeiro. Depois roupas que eu quase não usava. Deixei o essencial no armário para não chamar atenção. Cada objeto colocado na caixa parecia uma confirmação. Eu estava realmente fazendo isso. No domingo à noite, meu pai entrou no meu quarto sem bater. Ele parou ao ver 2 caixas encostadas na parede. O que é isso? Eu respirei fundo. A hora tinha chegado mais cedo do que eu planejava. Estou me mudando. Ele franziu a testa. Mudando para onde? Para perto da universidade. Ele riu. Não um riso feliz, um riso desacreditado. O por causa do carro? Não é por causa do carro. Ele cruzou os braços. Então é o quê? Um drama? Drama. A palavra favorita quando minhas emoções surgiam. Minha mãe apareceu atrás dele. Laura, isso é exagero. Eu me levantei. Exagero foi vender algo meu sem me perguntar. Meu pai ficou sério. Nós já conversamos sobre isso. Não. Vocês decidiram. Eu só ouvi. Minha mãe começou a chorar. Sempre funcionava. As lágrimas dela sempre encerravam qualquer discussão. Mas dessa vez eu não recuei. Você vai abandonar sua família por causa de dinheiro? Meu pai perguntou. Abandonar. Eu quase perguntei quando foi que me escolheram. Mas não perguntei. Eu não estou abandonando ninguém. Estou escolhendo a mim. Camila apareceu no corredor. Você está indo embora por causa da minha viagem? Havia algo na voz dela. Não era culpa. Era irritação. Como se eu estivesse estragando o clima. Eu olhei para ela. Eu estou indo embora porque nunca fui prioridade aqui. Silêncio. Meu pai balançou a cabeça. Você sempre teve tudo. Tudo. Um teto. Comida. Escola. Mas amor não é apenas provisão. Respeito não é opcional. Eu paguei pelo meu carro, eu disse calmamente. E vocês decidiram que não era realmente meu. Meu pai respirou fundo. Enquanto você morar aqui,
Eu não vou mais morar. Essa frase pairou no ar. Irrevogável. Minha mãe deu um passo à frente. Você não precisa fazer isso. Eu a encarei. Vocês também não precisavam vender. Naquela noite a casa ficou pesada. Ninguém jantou junto. Eu sentei no chão do meu quarto e fechei as caixas. Não chorei. A ausência de lágrimas me assustava mais do que qualquer grito. Era como se algo tivesse sido desligado. Na segunda-feira de manhã, acordei cedo. Coloquei as caixas na porta. Chamei um carro por aplicativo. Quando desci com a última bolsa, minha mãe estava na cozinha. Você vai mesmo? Vou. Ela parecia pequena, mas eu não podia mais ser a grande para compensar. Meu pai não saiu do quarto. Camila não apareceu. O motorista buzinou. Eu peguei a mala. Antes de sair, olhei para casa. Anos de silêncio engolido. Anos de compreensão unilateral. E pela primeira vez eu não estava saindo derrotada. Eu estava saindo consciente. Quando o carro virou a esquina, eu não senti liberdade imediata. Senti medo. Mas medo não é motivo para ficar onde não há respeito. Encostei a cabeça no banco. Respirei fundo. E percebi que, pela primeira vez na vida, ninguém estava decidindo por mim. O plano silencioso tinha deixado de ser plano. Agora era realidade. E eles ainda não faziam ideia do que significava perder a filha que não dava trabalho. O primeiro som que ouvi na minha nova casa foi o barulho do encanamento antigo vibrando dentro da parede. Não era exatamente acolhedor, mas também não era invasivo. Ninguém abriu a porta sem bater. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém exigiu nada. O quarto era pequeno demais para qualquer ilusão de conforto. A cama ocupava quase metade do espaço. O guarda-roupa rangia quando eu abria. A janela dava para um muro cinza tão próximo que parecia bloquear o céu. Mas havia algo que aquele quarto tinha que meu antigo nunca teve. Escolha. Eu sentei na cama depois que o motorista foi embora. Olhei ao redor. 2 malas, 3 caixas, meu notebook sobre a mesa. Era pouco, mas era meu. Meu celular vibrou. Mãe. Deixei tocar. Vibrou de novo. Mensagem. Você chegou? Eu demorei antes de responder. Cheguei. 3 pontinhos apareceram quase imediatamente. Podemos conversar? Eu encarei a tela. Passei anos conversando, explicando, justificando, entendendo. Agora eu não queria conversar. Eu queria viver as consequências da decisão, a minha e a deles. Agora não. A resposta demorou alguns minutos. Você está sendo muito fria. Eu quase sorri. Fria? A palavra que usavam quando eu não reagia do jeito esperado. Se eu gritasse, seria dramática. Se eu chorasse, seria sensível demais. Se eu me afastasse, era fria. Não havia forma correta de existir ali. No fim da tarde, fui até a cozinha do apartamento. Uma das meninas, Júlia, estava cortando legumes. Conseguiu se instalar? Ela perguntou, simpática. Estou tentando. Ela riu. A primeira semana é estranha. Depois melhora. Estranha. Era uma palavra leve para o que eu estava sentindo. No fundo, havia uma ansiedade constante. Um eco mental repetindo. E se eu estiver exagerando? Essa era a armadilha. Eu tinha sido treinada a minimizar minhas próprias dores. Talvez fosse só um carro. Talvez eu devesse ter entendido. Talvez família fosse isso mesmo. Mas então eu lembrava do jeito casual com que meu pai disse vendemos. Lembrava da animação na voz da Camila. Lembrava da palavra compartilhado. E a dúvida diminuía. Na segunda noite meu pai ligou. Eu quase não atendi. Mas atendi. Boi. Silêncio do outro lado. Depois... Você está mesmo levando isso adiante? Levar adiante. Como se fosse uma ameaça. Eu já me mudei. Ele suspirou. E sua mãe não está bem. A culpa sempre vinha vestida de preocupação. Eu também não estava bem, respondi. Ele ignorou. Sua irmã está se sentindo péssima. Eu fechei os olhos. Ela perdeu o carro ou perdeu a carona? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não precisa ser assim. Mas sempre foi assim. A diferença é que antes eu ficava. Eu não fiz nada contra vocês, eu disse calmamente. Eu só parei de aceitar. Ele respirou fundo. Você está envergonhando a família. Ali estava. A reputação, não o sentimento. Eu não fiz nada público. As pessoas perguntam por você. Então era isso. Não era sobre perda. Era sobre explicação. Diga que eu cresci. Ele desligou sem se despedir. Naquela noite chorei. Não de arrependimento, mas de luto. Porque sair de casa não significava apenas mudar de endereço. Significava aceitar que talvez meus pais nunca me vissem como eu precisava ser vista. Os dias seguintes foram difíceis. Eu acordava cedo demais, como se ainda estivesse esperando ouvir minha mãe me chamando. Pegava ônibus lotado.
Trabalhava horas extras. Estudava à noite. Meu corpo estava cansado. Mas minha mente estava clara. Na quinta-feira, recebi uma mensagem de Camila. Você podia pelo menos ter esperado minha viagem passar. Eu demorei para responder. Vocês não esperaram para vender. A resposta veio rápida. Você sempre foi exagerada. Eu li aquilo várias vezes. Sempre. Talvez fosse verdade. Talvez eu sempre tivesse exagerado minhas próprias necessidades. Talvez eu devesse ter sido ainda mais invisível. Mas invisibilidade não é virtude. É apagamento. No sábado, minha mãe apareceu no meu trabalho. Eu estava atrás do balcão quando vi ela entrando. Meu coração disparou. Ela parecia deslocada naquele ambiente simples. Olhou ao redor como se estivesse em território estranho. Podemos conversar? Ela pediu. Meu gerente me deu 5 minutos. Saímos para a calçada. Ela segurava a bolsa com força. Você não precisava sair daquele jeito. Que jeito? Como se estivéssemos te expulsando. Eu respirei fundo. Vocês venderam algo meu. Nós ajudamos a pagar. Uma parte mínima. Ela desviou o olhar. Você sabe que a Camila é diferente. Ali estava a confissão que nunca tinha sido dita claramente. Diferente. Mais frágil. Mais difícil. Mais prioridade. E eu? Perguntei. Ela não respondeu. Eu sempre tive que ser a forte para compensar a instabilidade dela. Você sempre foi tão madura. Eu ri, mas sem humor. Eu era criança. Ela piscou surpresa. Talvez nunca tivesse pensado nisso. Você nunca reclamou. Porque ninguém ouvia. O silêncio entre nós era denso. Você podia ter falado, ela murmurou. Eu falava. Vocês diziam que eu entendia. Os olhos dela ficaram marejados. Mas lágrimas não eram mais suficientes. Volta para casa, ela pediu. Casa? Eu pensei no quarto pequeno, no muro cinza, no ônibus lotado. E ainda assim a resposta era clara. Não. Ela engoliu em seco. Vai deixar a gente assim? Assim. Como se eu tivesse criado o problema. Ele mencionou que estavam usando cartão de crédito. Cheque especial. Empréstimo rápido. Eu senti um aperto no peito. Não por pena, mas por perceber que, pela primeira vez, não havia rede de segurança silenciosa para absorver o impacto. Eu sempre fui essa rede. Vocês vão resolver, eu disse. Você está diferente. Sim, eu estava. Naquela semana, algo começou a mudar na forma como eu me via. Eu não era cruel. Eu não era fria. Eu estava apenas deixando que cada um arcasse com as próprias decisões. Camila conseguiu voltar. Com custos extras. Com estresse. Com desgaste financeiro. Ela chegou em casa 2 semanas depois. Eu soube porque minha tia me mandou mensagem. Ela voltou bem, mas seus pais estão arrasados com as dívidas. Dívidas. A viagem que era sonho agora tinha parcelas. Eu não comemorei. Mas também não me ofereci para salvar. 2 dias depois, Camila me mandou mensagem. Podemos conversar? Marcamos um café. Quando ela entrou, parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. Sentou na minha frente, mexendo na alça da bolsa. Você poderia ter ajudado. Não foi um pedido de desculpas. Foi uma acusação suave. Vocês venderam meu carro. Eu achei que você não ligasse tanto. Eu a encarei. Por quê? Ela hesitou. Porque você nunca liga para nada. A frase ficou no ar. E pela primeira vez eu entendi algo. Eu tinha sido tão contida, tão controlada, tão adaptável, que eles realmente acreditavam que eu não precisava de nada. Eu me tornei invisível pela eficiência. Eu ligo, respondi calmamente. Eu só não faço escândalo. Ela ficou em silêncio. Lá fora, ela começou e foi difícil quando perdi o passaporte. Eu esperei. Eu fiquei com medo. Medo. Uma emoção que sempre justificava tudo quando vinha dela. Eu também fiquei com medo quando vendia o meu carro e eu não sabia como iria trabalhar, respondi. Ela abriu a boca, mas não encontrou resposta. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu não achei que você fosse embora de verdade, ela admitiu. Eu dei um pequeno sorriso. E nem eu. E era verdade. Eu nunca tinha imaginado que teria coragem. Mas coragem não nasce do nada. Ela nasce do acúmulo. E eu tinha acumulado anos. Quando voltei para o meu quarto naquela noite, sentei na cama e fiz algo simbólico. Abri uma conta poupança separada. Nomeei mentalmente. Fundo da minha liberdade. Cada hora extra agora tinha destino. Cada sacrifício tinha propósito. Meus pais pararam de ligar por alguns dias. Talvez por orgulho. Talvez por exaustão. Talvez porque finalmente estavam entendendo que eu não era mais o plano de contingência. E pela primeira vez, o silêncio não era punição. Era equilíbrio.
Eles estavam aprendendo algo que eu aprendi cedo demais. Decisões têm consequências. E às vezes, o não que você sempre ignorou volta para você. As primeiras rachaduras não vieram em forma de discussão. Vieram em forma de silêncio. Depois que Camila voltou da viagem, a casa dos meus pais deixou de ser barulhenta nas redes sociais. As fotos diminuíram. As legendas motivacionais desapareceram. O brilho tinha prazo de validade. As parcelas não. Eu soube dos detalhes porque minha tia, a mesma que sempre me ligava para saber se eu já tinha parado com a rebeldia, começou a comentar coisas soltas durante nossas conversas. Sua mãe está preocupada com o cartão. Seu pai anda irritado com qualquer conta. A Camila voltou diferente. Diferente. Eu conhecia essa palavra. Ela sempre significava que algo saiu do controle. Uma noite recebi mensagem do meu pai. Precisamos conversar. É importante. Não havia acusação dessa vez. Não havia indireta. Havia cansaço. Marcamos de nos encontrar na casa deles no domingo. Eu hesitei antes de aceitar. Não tinha medo de voltar, mas sabia que pisaria em um terreno emocional que costumava me engolir. Quando cheguei, percebi a mudança antes mesmo de entrar. A garagem parecia maior sem meu carro. Engraçado como a ausência materializa decisões. Toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Ela parecia mais velha. Não fisicamente, mas no olhar. Cansada. Entra. A casa estava silenciosa demais. Meu pai estava na mesa da cozinha com papéis espalhados, planilhas impressas, boletos, cartões. Camila não estava visível. Sentei em frente a eles. Por um momento ninguém falou. E então meu pai respirou fundo. Estamos com dificuldades. Sem rodeios. Sem acusação. Sem disfarce. Eu imaginei. Ele passou a mão pelos papéis. A viagem saiu mais cara do que esperávamos. Eu não disse eu avisei. Eu não disse eu sabia. Eu apenas ouvi. O problema do passaporte, as taxas, os juros, ele continuou. Estamos tentando reorganizar. Minha mãe apertava as mãos no colo. A casa está pesada, ela murmurou. Pesada. Eu pensei em como sempre esteve, só que antes o peso era emocional e eu carregava sozinha. Agora era financeiro e estava distribuído. O que vocês querem de mim? Perguntei, direta. Eles se entreolharam. Nada, meu pai respondeu rápido demais. Nada nunca significava nada. Minha mãe começou. Queríamos que você entendesse que não foi fácil para ninguém. Eu respirei fundo. Não foi fácil para mim também. Eles ficaram em silêncio. Talvez pela primeira vez percebendo que minha dor não era teórica. Era prática. A Camila está mais quieta, minha mãe comentou. Como se aquilo fosse um argumento. Ela está aprendendo, eu disse. Meu pai levantou os olhos. Aprendendo o quê? Que decisões custam. Silêncio novamente. Não era mais um silêncio defensivo. Era reflexivo. Camila apareceu na cozinha naquele momento. Ela parecia menor do que lembrava. Sem maquiagem. Sem entusiasmo. Sentou-se à mesa, mas não falou nada. Olhou para mim. Por um segundo vi algo diferente ali. Não era superioridade. Não era irritação. Era insegurança. Você está bem? Perguntei. Ela deu de ombros. Testou. Mas não parecia. A viagem que tinha sido exibida como troféu agora era um peso invisível. As amigas voltaram para rotinas normais. As fotos perderam relevância. E o que ficou foram as cobranças. Literalmente. Algumas das parcelas ainda vão demorar meses para acabar, meu pai disse. Eu observei os papéis. Pensei no meu fundo da liberdade. Pensei nas horas extras. Pensei no ônibus lotado. Pensei no carro vendido. E pela primeira vez percebi algo que me surpreendeu. Eu não queria vingança. Eu queria equilíbrio. Vocês tomaram uma decisão, eu disse com calma. Agora estão vivendo o resultado. Minha mãe suspirou. Você fala como se não fizesse parte disso. Essa frase quase me fez rir. Eu fiz parte quando vocês decidiram vender algo meu. Ela não respondeu. Camila finalmente falou. Eu não pedi para vender o carro. Eu olhei para ela. Mas você aceitou. Ela desviou o olhar. Eu achei que você não se importasse tanto. De novo essa frase. Eu encostei as costas na cadeira. Eu sempre me importei. Só nunca fiz escândalo. Meu pai esfregou a testa. Talvez a gente tenha contado demais com você. Talvez. Era a admissão mais próxima de responsabilidade que eu já tinha ouvido. Eu sempre estive disponível, respondi. E agora não está mais, ele completou. Agora eu estou disponível para mim. O clima na cozinha não era hostil. Era estranho. Como se estivéssemos todos reaprendendo a conversar sem o papel antigo. Sem a Laura que resolve. Sem a Laura que entende. Sem a Laura que cede.
Quando fui embora naquele dia, minha mãe me acompanhou até a porta. A casa não é a mesma sem você. Eu olhei para dentro. A mesa desorganizada. As contas espalhadas. O silêncio. Eu também não sou. Ela segurou meu braço. Você vai voltar algum dia? A pergunta não era sobre endereço. Era sobre papel. Eu posso visitar, respondi. Mas não volto a ser quem eu era. Ela soltou devagar. Nos dias seguintes, comecei a perceber o efeito da minha ausência de formas mais concretas. Minha tia comentou que minha mãe estava aprendendo a usar o aplicativo do banco sozinha. Meu pai começou a pagar contas no prazo porque não tinha mais ninguém lembrando. Camila começou a pegar ônibus. Pequenas coisas. Coisas que eu fazia sem que ninguém notasse. A engrenagem tinha sido removida. E o sistema estava se ajustando. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada de Camila. Você pode me ajudar com um currículo? Eu fiquei em silêncio por um segundo. O currículo? Eu estou procurando estágio. A informação me surpreendeu. Por quê? Ela suspirou. Porque eu quero ajudar com as parcelas. Aquilo eu não esperava. Não era pressão dos meus pais. Era iniciativa. Você quer ajuda para escrever? Sim. Marcamos de nos encontrar na biblioteca da universidade. Quando ela chegou, trouxe um caderno e uma expressão menos arrogante do que eu estava acostumada. Sentamos lado a lado. Comecei a explicar como estruturar. Ela ouvia. Anotava. Não interrompia. Em determinado momento, ela falou. Eu nunca percebi o quanto você fazia. Eu parei. Não era visível. Eu achava que você gostava de ser a certinha. Eu quase ri. Eu gostava de ser reconhecida. Ela ficou quieta. Eu não queria que vendessem seu carro, ela disse finalmente. Mas você não impediu. Ela mordeu o lábio. Eu nunca precisei impedir nada antes. Essa frase era mais honesta do que qualquer pedido de desculpas. Ela nunca precisou lutar por limites. Eu lutei por eles a vida inteira, sozinha. Terminamos o currículo. Ela me agradeceu. De verdade. Sem ironia. Naquela noite, andando de volta para o meu quarto pequeno, percebi que algo tinha mudado. Não apenas neles, mas em mim. Eu não precisava mais provar que era forte. Não precisava mais ser a responsável silenciosa. Eu podia ajudar, mas agora seria escolha, não obrigação. A imagem da família perfeita tinha rachado. Mas talvez, sob as rachaduras, houvesse espaço para algo mais real. E pela primeira vez eu não era a base invisível sustentando tudo. Eu era alguém separado, inteiro. E finalmente visto. Eu nunca achei que silêncio pudesse doer tanto. Quando bloqueei meus pais e minha irmã, achei que sentiria alívio imediato. Achei que acordaria no dia seguinte leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Mas não foi assim. O que veio primeiro foi um vazio estranho. Um eco. Passei anos da minha vida orbitando em volta deles. Cada decisão minha tinha no fundo a pergunta: como isso afeta a minha família? Mesmo quando eu dizia que não me importava, eu me importava. Sempre me importei. E de repente não havia mais nada. Sem mensagens passivo-agressivas. Sem pedidos disfarçados de emergência. Sem comentários sobre como eu deveria ser mais compreensiva. Sem comparações com a minha irmã. Era só silêncio. E foi no silêncio que eu comecei a entender o tamanho do que tinha acontecido. Na primeira semana, minha mãe tentou contato por um número diferente. Eu atendi sem perceber. Quando ouvi a voz dela, meu estômago se revirou. Você não pode simplesmente nos abandonar assim, ela disse sem nem perguntar como eu estava. Não foi, você está bem? Não foi, podemos conversar? Foi acusação. Respirei fundo. Vocês venderam meu carro sem me avisar. Ela suspirou como se eu estivesse exagerando. Nós já falamos sobre isso. Era uma necessidade da família. Não. Era a vontade da minha irmã. Silêncio do outro lado. Ela mudou o tom. Você sempre foi mais madura. A gente sabia que você entenderia. Essa frase me atravessou. Sempre fui mais madura. Sempre fui a compreensiva. Sempre fui a que aguentava. E foi exatamente por isso que eles fizeram o que fizeram. Eu não sou o cofre da família, eu disse. E não sou responsável pelas escolhas dela. Minha mãe começou a chorar. Um choro ensaiado daqueles que eu conhecia desde criança. Sempre que eu tentava impor um limite, vinha o choro. A culpa. O depois de tudo que fizemos por você. Mas pela primeira vez eu não me movi. Se você continuar assim vai acabar sozinha, ela falou com a voz embargada. Eu desliguei. E fiquei olhando para o telefone por muito tempo. Sozinha. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Porque se eu fosse honesta eu já me sentia sozinha há anos. Mesmo dentro da casa deles. Mesmo nas festas de família. Mesmo sentada à mesa. A diferença é que agora a solidão era limpa. Sem humilhação.
sem comparação, sem exploração. Nas semanas seguintes, alguns parentes começaram a me mandar mensagens. Tias que nunca tinham me ligado antes. Primos distantes. A versão que chegou até eles era simples: eu tinha abandonado meus pais depois de um mal-entendido financeiro. Mal-entendido. Não foi mal-entendido. Foi traição. Eu respondi a poucos. Só aos que realmente importavam para mim. E pela primeira vez contei a história inteira. Sem suavizar. Sem proteger ninguém. Alguns ficaram em silêncio depois. Outros pediram desculpa por terem acreditado na versão deles. Mas o mais importante foi que eu parei de tentar controlar a narrativa. Quem quisesse acreditar que eu era ingrata, que acreditasse. Eu estava cansada de provar meu valor. Enquanto isso, minha vida começava a mudar de formas que eu não esperava. Sem os constantes pedidos de ajuda, eu consegui organizar minhas finanças. Consegui economizar de verdade. Consegui planejar coisas que sempre adiava porque talvez alguém precise de mim. Aluguei um apartamento pequeno, só meu. Nada luxuoso. Mas era meu. A primeira noite lá foi estranha. Sentei no chão da sala, porque ainda não tinha sofá. Pedi comida simples. Fiquei olhando para as paredes vazias. E comecei a chorar. Não de tristeza. Era uma mistura de luto e libertação. Luto pela família que eu queria ter, libertação da família que eu realmente tinha. Meses passaram. Minha irmã tentou contato uma vez. Mandou uma mensagem curta. Você exagerou. A gente sempre fez tudo juntas. Eu ri quando li. Nunca fizemos tudo juntas. Eu sempre fazia por ela. Não respondi. E algo curioso começou a acontecer. Eu comecei a me perguntar quem eu era sem o papel de filha responsável. Descobri que eu gostava de ficar sozinha. Descobri que eu tinha opiniões que antes eu engolia para evitar conflito. Descobri que eu não precisava ser forte o tempo inteiro. Comecei terapia. Na primeira sessão, a psicóloga me perguntou: o que você sente quando pensa na sua família? Eu demorei para responder. Cansaço. Ela sentiu como se já tivesse ouvido aquilo 1000 vezes. E talvez tivesse. Porque no fundo não era só sobre o carro. Nunca foi só sobre o carro. Era sobre anos sendo tratada como recurso. Era sobre aprender desde cedo que meu valor estava no que eu oferecia. Era sobre nunca ser escolhida. O carro foi só o momento em que ficou impossível fingir que estava tudo bem. 1 ano depois, meu pai me ligou. Dessa vez eu sabia que era ele. Pensei muito antes de atender. A voz dele estava diferente. Menos firme. Sua mãe anda mal de saúde. Meu coração apertou, mas eu mantive o tom neutro. Espero que ela fique bem. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A gente errou, ele disse. Eu não respondi de imediato. Eu tinha esperado por aquelas palavras durante muito tempo, mas agora que elas tinham chegado, não causaram o efeito que eu imaginava. Vocês erraram várias vezes, eu falei. Eu sei. Outra pausa. Você ainda é nossa filha. Essa frase teria me quebrado meses atrás. Mas naquele momento eu percebi algo importante. Eu sempre fui filha deles. O problema é que eles não souberam ser pais para mim. Eu preciso de tempo, eu disse. E era verdade. Não era vingança. Não era orgulho. Era proteção. Nós não voltamos a ser como antes. E sinceramente eu não quero que seja como antes. Hoje o contato é raro. Superficial. Educado. Eu ajudo quando quero. Não quando pressionam. Minha irmã e eu praticamente não nos falamos. E dói admitir isso. Porque, apesar de tudo, eu a amava. Mas amor não sustenta a relação quando só um lado cede. Às vezes ainda me pego pensando se eu poderia ter feito diferente. Se eu deveria ter perdoado mais rápido. Se eu deveria ter sido mais compreensiva. E então eu lembro da garagem vazia. Lembro da sensação de chegar do trabalho cansada, pronta para descansar, e perceber que algo meu tinha sido tirado sem consentimento. Lembro do meu pai dizendo que a família precisava mais do que eu. E eu me pergunto, quando foi que eu deixei de ser parte da família? A verdade é que eu não deixei. Eu só parei de aceitar migalhas. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que amor sem respeito vira obrigação. E obrigação constante vira ressentimento. Eu não queria virar uma filha amarga. Então escolhi virar uma filha distante. E pela primeira vez na vida, eu me escolhi. Ainda dói às vezes. Ainda há dias em que sinto falta do que poderia ter sido. Mas não sinto falta de quem eu era naquela casa. Eu não sou mais o fundo de emergência. Eu não sou mais a filha compreensiva que aguenta tudo. Eu sou alguém que aprendeu, da pior forma, que família não é desculpa para abuso. E honestamente, perder o carro foi caro. Mas recuperar minha autonomia valeu cada centavo. Se um dia meus pais realmente entenderem isso, talvez possamos reconstruir alguma coisa. Não o que era antes,
mas algo mais honesto. Até lá, eu sigo em frente. Com minhas próprias chaves, minha própria garagem e minhas próprias escolhas.